Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma oração do dia. Eu quero me apresentar a você que é novo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Marcelino Santos e todos os dias aqui no nosso canal fazemos orações e damos também uma palavra, uma mensagem para abençoar a vida daqueles que precisam, ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E nós estamos também no propósito da oração pela família, 7 orações. Hoje, a segunda oração pela família. Nós estamos nesse propósito firme, onde eu creio que Deus irá abençoar a sua casa. Você precisa de oração pela sua família? Você precisa de oração pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho? Então, continue firme nesses 7 dias de oração pela família. Hoje é o segundo dia. Esse vídeo é o segundo vídeo da oração pela família. Eu quero, antes de ler aqui uma mensagem para você e realizar a oração, eu quero pedir a você que não é inscrito ainda no nosso canal, que você clique agora mesmo aí embaixo, inscreva-se e também acione o sininho das notificações. É importante que você se inscreva no nosso canal e não esqueça de acionar o sininho para que toda vez que nós postarmos um vídeo, você seja notificado. O próprio YouTube irá comunicar a você que tem novo vídeo. Então inscreva-se e acione o sininho das notificações. É importante, tá bom? Não esqueça. Inclusive, faça agora mesmo. Não deixe para mais tarde, não deixe para depois. Faça agora mesmo. Clique aí, inscreva-se e acione o sininho das notificações. Eu queria que você assistisse o vídeo até o fim, do começo ao fim, para você entender a mensagem e também receber a oração. Eu queria que você assistisse o vídeo completo, tá bom? É importante que você assista o vídeo completo, tá certo? Deixa eu falar com você, meu irmão, minha irmã, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa que tem fé no coração, é uma pessoa que é dedicada, é uma pessoa que sempre está pedindo a Deus pela sua família, pela sua casa, mas você encontra uma barreira, uma dificuldade, você sente que parece que as coisas não estão dando certo, que tá difícil para você. Você sente como se algo tivesse atrapalhando, impedindo das tuas orações elas serem ouvidas ou respondidas. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Seja forte, minha irmã, seja forte. Por mais que você enfrente lutas dentro da sua casa, por mais que você enfrente desafios, diariamente, lutas com um filho, com uma filha, um familiar, um ente querido, saiba de uma coisa: Deus é contigo. E você tem que falar isso diariamente para você mesmo. Você tem que falar para você mesmo: Deus é comigo. Porque às vezes ninguém fala para você. De repente você enfrenta problemas dentro da sua casa, na sua família, e você tem horas que você fica: será que Deus, Ele está comigo? Será que eu vou conseguir ultrapassar essa barreira, esse limite, essa situação que eu estou vivendo dentro da minha casa? Então você tem horas que você precisa daquele ânimo. Então você não tem que esperar ninguém falar para você. Você mesmo tem que dizer para você. Você tem que dizer: Deus é comigo. Porque se você disser que Deus é contigo, Deus será contigo. Mas se você não disser que Deus é contigo, como é que você vai vencer? Você tem que ter a fé. Porque quando você diz que Deus é contigo, você está crendo, você está usando a fé. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías, pega uma Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia próxima a você, abra aí no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim, presta atenção, é bom até você anotar e não esquecer: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. No versículo 4 diz, Isaías capítulo 26, versículo 4, diz assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus, Ele é uma rocha eterna? A Bíblia diz assim:
Confiai no Senhor perpetuamente. Primeiro a Bíblia diz: tu, Senhor, concebe perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então você tem que confiar em Deus e se manter na fé. Você tem que dizer: Deus é comigo e a minha casa será abençoada. Meu marido vai largar o vício. Meu filho vai se libertar dos vícios. Meu filho vai ser feliz. Minha filha vai se liberta de todo o mal. Você tem que começar a dizer aquilo que você quer que aconteça, porque aí você está confiando em Deus. Você está confiando em Deus e o teu propósito tem que ser firme. Você não pode baixar a cabeça porque algo deu errado, porque a tua oração não foi ainda atendida. Você sabe que nada acontece num passe de mágicas. Nada acontece num passe de mágicas. Nós temos que perseverar, como a própria palavra de Deus está dizendo aí, no capítulo 26, versículo 3 do livro de Isaías. Que Deus lhe conserve em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, tenha um propósito firme, o propósito de abençoar sua casa, o propósito de ver sua família liberta, o propósito de ver todo mundo abençoado dentro da sua casa. Eu tenho certeza que quando você colocar isso em prática, você vai ver a mão de Deus se manifestando na sua casa, na sua família. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Então nós vamos orar agora, vamos unir a nossa fé. Você vai unir a sua fé com a minha fé agora. Vamos unir a nossa fé em favor da família. Hoje é o segundo dia, a segunda oração pela família. Se você é novo aqui, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, deixa eu falar para você entender. Nós estamos num propósito de 7 dias de oração pela família. Esse vídeo é a segunda oração, né? Esse vídeo é a segunda oração. No final desse vídeo eu vou deixar o link para você acompanhar a primeira oração pela família. No final do vídeo vai aparecer o link para você que é novo e não assistiu a primeira oração, a primeira mensagem. No final desse vídeo eu vou deixar o link para você assistir a primeira oração pela família. É um propósito e nós vamos firme desse propósito, porque Deus vai nos conservar em perfeita paz e vai abençoar esse propósito. Amém? Vamos orar? Feche os olhos e ore comigo em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, unimos a nossa fé em oração pela Sagrada Família. Eu e centenas ou até milhares de pessoas, meu Pai, que estão acompanhando esse vídeo e que estão precisando, meu Pai, de um socorro, de uma resposta, de um milagre na sua casa. É mãe, é pai, é marido, é esposa, é filho, é filha, todos, meu Deus, que estão gemendo de dor, gemendo de sofrimento, meu Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa em direção à casa dessa pessoa, que nesta casa, neste momento, a presença de Deus, a tua presença, Senhor, venha ser agora derramada e que todo mal, toda obra maligna, toda praga, o vício, as brigas, todo mal seja cancelado, repreendido em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu ordeno agora, meu Pai, que o mal que tem colocado o vício, o mal que tem colocado, meu Pai, as brigas, as contendas, que esse mal, meu Deus, ele se retire agora, que ele saia agora em nome do Senhor Jesus. Deus está passando aí no meio da tua casa. Deus está passando aí nesse momento no meio da tua casa, e todo mal vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, eu profetizo a bênção. Eu e essa pessoa, meu Pai, nós estamos num propósito firme, meu Deus, desses 7 dias de oração pela família, e essa pessoa toma posse da bênção dela nesta segunda oração em nome do Senhor Jesus. Repita comigo assim, em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse da minha segunda bênção na oração pela família. Meu Deus, eu abençoo a cada pessoa que ora comigo neste vídeo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Tá aí, meu amigo, minha amiga, você está abençoado, a sua casa também. Eu quero que você continue firme nos 7 dias, nas 7 orações pela família.
vai ser forte o que vai acontecer. Se prepara aí, minha irmã. Deus está mandando te dizer que vai ser forte o que vai acontecer. E se Deus falou, está falado. Amém? Tá certo? Eu vou encerrando aqui a minha participação. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir. Deixa aí o seu like, a sua curtida. Escreva aí o nome de um parente para a oração. Escreva aí em nome de Jesus. Eu vou até o fim desse propósito firme pela família. Escreva aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escreva aí, a minha família está abençoada em nome de Jesus. Manifesta a tua fé aí nos comentários, mulher de Deus. Manifesta a tua fé aí nos comentários, homem de Deus. Tá certo? Um forte abraço e amanhã estaremos com mais um vídeo do propósito pela oração da família. Um abraço, Deus abençoe, vamos em frente.